Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Peço-vos que permaneçam em pé por mais alguns minutos até fazermos a leitura da Palavra de Deus. Convido-vos para que abram as vossas Bíblias no livro de Ruth, onde faremos menção do capítulo de número 1. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos, pela oportunidade de estar conhecendo os irmãos. Somos gratos a Deus pela vida do nosso irmão, nosso amigo, que tem nos acompanhado, tem estado conosco, nosso irmão Alex. Também eu quero louvar a Deus pela vida de seu pastor, que nos concedeu essa oportunidade. Aqui estamos para adorar, para glorificar e para engrandecer o nome do Senhor. Até aqui o culto foi uma bênção, até aqui os louvores falaram ao nosso coração, mas uma coisa é certa: nada pode substituir o espaço da palavra de Deus. Não posso sair daqui sem ouvir a sua palavra. Em momento algum da história não vai ter nada que possa substituir a pregação da palavra de Deus. Nós servimos a Deus em Parque São Lucas, na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, no setor 17. Quando os irmãos quiserem nos visitar e estar conosco, são todos bem-vindos. Ruth, capítulo 1, no Antigo Testamento, seu capítulo de número 1 a seguir, faremos menção do versículo 1 até o verso de número 17. Assim está escrito: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela só com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo eles caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e para comigo. O Senhor vos dê que achegue descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disse-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho-vos ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, e de-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-ia até que viessem a ser grandes, deter-vos-ia por eles sem tomares marido. Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite,
darei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-se-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que senão a morte me separar de ti. Amém. Podem tomar os vossos assentos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, tudo o que acontece, ou tudo o que se sucede, todo o relato do livro de Ruth, acontece no período dos Juízes. O livro dos Juízes dura cerca de 350 anos. A Bíblia diz que não havia rei, não havia quem governasse sobre o povo de Israel, o povo que Deus chamara, o povo que Deus escolhera. Em alguns momentos, em algumas ocasiões, a Bíblia diz que juízes eram levantados, e esses juízes, eles se levantavam para defender a causa do povo. E se esse juiz temia a Deus, o povo também temia a Deus. Mas se esse juiz era rebelde ao Senhor, o povo também era. No livro de Juízes, eles estão vivendo um círculo vicioso. Ora eles estão adorando a Deus, ora eles estão cantando hinos a Deus, ora eles estão na igreja, ora eles estão em comunhão plena com Deus, ora eles se desviam de Deus, ora eles se arrependem e voltam de novo para Deus, ora eles estão adorando os deuses, e fica nesse círculo vicioso, nesse cai e levanta, nesse adora a Deus e deixa de adorar. Eles estão brincando de servir a Deus, eles não servem a Deus com seriedade. E cada um fazia o que queria por não ter rei, cada um vivia da forma que queria, cada um andava conforme o desejo do seu coração. Eles buscavam seus próprios prazeres, eles buscavam a sua própria vontade. E tudo o que acontece no livro de Ruth está engajado, está contextualizado a algum período do livro dos Juízes. Há quem diga que é no período de Gideão, quando os midianitas massacram o povo, quando os gafanhotos estão destruindo tudo. O período certo, eu não sei dizer para os irmãos, mas o texto que for verbalizado aos senhores nos dá certeza de que faz parte deste período, de que faz parte deste livro, que faz parte deste contexto. E a Bíblia diz que eles estavam enfrentando um período de fome, um período de crise, um período de dificuldade. A Bíblia diz no versículo 1 do texto que verbalizamos que houve uma grande fome na terra. E quando eu falo de fome na vida de um ser humano, na vida de um povo, eu falo de uma das experiências mais dramáticas que um ser humano pode experimentar, que um ser humano pode vivenciar. A fome que eu estou mencionando e a fome que está contextualizada neste capítulo não é essa fome que você sai para trabalhar e fazendo uma coisa e outra, às vezes não dá tempo de almoçar, chega com uma fome na sua casa que chega da Bahia. Não, essa fome que eu estou falando, a fome que aqui acontece, é a privação das coisas básicas, é a privação das coisas necessárias para a sobrevivência. É quando você precisa de algo simples, algo básico, algo que não pode faltar, e você não tem condições de ter, e você não tem condições de adquirir. Essa fome produz um desespero tão grande que ela pode levar as pessoas a uma inquietação, ela pode levar as pessoas a um desespero, ela pode levar as pessoas até mesmo à morte. É desse tipo de fome que eu estou falando, uma fome terrível. Quem é que não se lembra da história do profeta Eliseu, que está registrado no segundo livro dos reis de Israel, na última parte do capítulo 6, quando os sírios cercam a cidade de Samaria. E com o tempo vai passando,
Porque se ele não pode sair para comprar, está uma seca terrível, eles simplesmente começam a ficar privados das coisas necessárias para viver, das coisas necessárias e básicas que um ser humano precisa para sobreviver. E a Bíblia diz naquele capítulo 6 do segundo livro dos reis de Israel, que tamanha foi a fome, que eles começaram a comer carne humana. É desse tipo de fome que eu estou falando. É desse tipo de crise que eu estou falando. Talvez você já viveu crises terríveis, mas uma crise dessas, uma dificuldade dessas, não é qualquer um que tem peito para enfrentar. E quem está passando por essa crise não é um povo qualquer. Quem está passando por essa crise é o povo que Deus escolheu. É o povo de Deus. E quando eu leio esse texto, é meio difícil de entender. É meio complexo. Por quê? Porque para quem não se lembra, quem está passando por esse período e por essa dificuldade é o povo de Belém. E talvez você não se lembre, mas Belém o que significa? Casa do pão. Ora, a casa do pão não tem pão? Ora, o povo de Deus está sofrendo. Tem muita gente pregando por aí que o povo de Deus, porque foi escolhido, ele é diferenciado, ele não sofre, ele não passa por dificuldades, ele não passa por crises. Eu não vim aqui pregar para te agradar, eu não vim aqui te enganar, eu vim aqui pregar a palavra de Deus em toda a sua plenitude. O meu negócio é com a palavra, e se a palavra diz que o povo de Deus estava sofrendo, estava sendo privado, estava passando dificuldade, é porque o cristão sofre. Mas em meio ao sofrimento, é possível triunfarmos, porque nós podemos ter em nosso coração a paz de Deus, que excede todo entendimento. É possível vivenciar um momento de crise com paz, com tranquilidade. Por quê? Porque nós temos a paz de Cristo, que excede a todo e qualquer entendimento. As pessoas podem olhar e não entender, elas não conseguem compreender isso. E o que é isso? É o diferencial que o povo de Deus tem. É a graça, é a bênção de Deus. Não porque são melhores, não porque isso vem de si mesmo, mas é a graça e o favor imerecido que desce do Pai das mãos. É isso que nós podemos vivenciar. Talvez tem pessoas que estão aqui passando por crises terríveis. Talvez eu vou pregar aqui, você não vai sair da crise, mas se você der ouvido a palavra de Deus, você vai sair com paz no seu coração. Você vai sair sabendo que mesmo na crise, Deus vai te sustentar. As mãos dele estará sobre a sua vida. E você triunfará essa dificuldade. Por quê? Porque você tem Cristo. Você tem Cristo e tem a paz dele no seu coração. E é esse momento que eles estão vivenciando. É esse momento de dificuldade. É esse momento de crise que às vezes vem sobre o povo de Deus. E tem muita gente pregando que nós somos os super crentes. Nada nos atinge, nós estamos isentos, porque nós somos o povo de Deus. Mas irmãos, vamos ficar com o que a palavra diz. Vamos valorizar o que a palavra nos ensina. Aqui tem conselhos para toda e qualquer adversidade, para tudo que você enfrentar. Ela é a nossa regra máxima de fé e de prática. E aqui eles estão passando por este momento. E nós vemos neste contexto uma família. E essa família, ela é composta por Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. 4 pessoas. E no momento da crise, era tão grande que eles resolveram sair. Eles resolveram tentar sorte em outro lugar. Mas eles não saíram através de uma visão de Deus. Eles não saíram porque Deus falara com eles. Eles simplesmente saíram motivados por uma visão humana, por uma visão deles mesmos. Eles resolveram sair daquele momento de dificuldade com as suas próprias forças, lutar por si mesmos. Irmãos, vamos aprender hoje um pouquinho com essa família.
Ele sai da casa do pão, porque não estava tendo pão na casa do pão. E ele sai tentando sorte em um lugar. E eles vão para Moab. E aí eles vão buscar a felicidade. Ali eles vão buscar mantimento. Ali eles vão buscar, na verdade, sair do sufoco, sair da crise. E o melhor, meus irmãos, quando estamos na crise, não é correr, não é fugir. Se Deus te colocou na crise, Deus não vai te dar uma prova maior do que você possa suportar. Deus vai cuidar de você. No momento de crise, não é momento de sair tentando lutar com as suas próprias forças, tentando resolver com as suas próprias mãos. Deixa Deus trabalhar por você, meu Senhor. Deixa o Senhor operar a sua vontade. Se Ele te colocou na crise, a graça dele é o que te basta. Nessa noite saia com a sua graça sobre a sua vida. Porque isso é o que nos basta para proceder e para vivenciar este momento de crise. Deus prova que Ele ama. Tire lições máximas do que Deus está fazendo na sua vida. Está difícil, está doendo. Vai tirando lições disso. Vai recebendo a graça de Deus. Vai buscando a direção de Deus. E no momento certo Ele vai te fazer transcender. No momento certo Ele vai fazer você sair. Mas essa família não. Ela vai sair por ela mesma. É como Abraão e Ló. Quando houve a contenda entre os pastores, Ló foi o primeiro a escolher. Viu aquela campina verdinha. Nossa, que maravilha. De Sodoma e Gomorra foi para lá. Mas só que, mesmo ali naquele lugar que parecia que ia ser uma bênção para ele, foi terrível. Ele sofreu consequências trágicas. E o Abraão meio que foi passado para trás. Foi para um lugar pior, rochoso. Mas Abraão tinha a bênção de Deus. Abraão saiu de uma visão direcionada por Deus. E quando você está com Deus, meus irmãos, assim como Abraão foi para um lugar rochoso, que parecia que não ia sair nada, Deus sustentou Abraão, Deus prosperou Abraão, Deus fez Abraão transcender naquele momento. Parecia que não ia sair nada, parecia que tudo era impossível, mas a bênção de Deus estava sobre Abraão. E é isso que diferenciou entre os dois, é isso que fez a diferença, a direção de Deus. Se Deus não falou com você, porque o nosso Deus fala. Ele fala nesses louvores, Ele fala nessa dança, Ele fala através de diversas atitudes. Só não ouve a voz de Deus e só não entende os caminhos e os projetos de Deus quem não quer comunhão com Ele. Porque nós servimos um Deus vivo, que fala, um Deus vivo que direciona, um Deus vivo que se manifesta, que se relaciona, um Deus que não precisamos ter medo. A nossa entrada, o nosso acesso a Ele foi através de Jesus. E Ele fala conosco, Ele quer o melhor para o seu povo. Mas às vezes nós estamos tão ocupados, procurando lutar com as nossas próprias mãos, que nós não temos nem tempo para buscar uma direção de Deus. É verdade. Essa família não buscou. Ela foi tentar simplesmente a sorte em outro lugar. E elas foram para fugir da crise. Só que lá em Moab, eles encontraram a morte. Porque a Bíblia diz, e não fala por quanto tempo, mas o primeiro a morrer aqui é o Elimeleque. Elimeleque, o seu nome significa Deus é meu rei. Mas ele está vivendo totalmente o contrário do que o seu nome significa. Deus é o rei dele, ele diz que é o Senhor dele, mas ele está andando pelos seus próprios caminhos. Quem por Deus foi chamado tem que entender que existe o senhorio de Jesus, o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Que nós precisamos buscar a sua vontade, o melhor caminho. Que nós precisamos buscar para que Ele possa nos direcionar no caminho certo. Porque senão nós vamos ficar aqui nessa família, quebrando a cara, se machucando. E aqui eles encontram momentos de dificuldade. O Elimeleque morre. Quando Elimeleque morre, eles continuam lá, os seus 2 filhos casam. E casam com mulheres moabitas. A primeira é Orfa. A segunda é Ruth. Mulheres moabitas que não faziam parte da linhagem, não faziam parte do povo de Deus. Eles se casam. Mas passa algum tempo, eles também falecem. Eles vão a óbito. E quando isso acontece, a Bíblia é muito linda, meus irmãos. No versículo 5 diz que eles morreram. A
ficou desamparada de seu marido e de seus 2 filhos. Mas o texto não diz que Deus desamparou Noemi. É muito lindo ver isso em Deus, que mesmo quando às vezes nós erramos, tomamos decisões erradas, sem buscar a sua direção, sem nada, Deus continua com as suas mãos sobre nossa vida. Deus não perdeu Noemi de vista. Deus não nos perde de vista. Deus não desamparou esta moça. Deus não te desamparou. Não importa o momento que você tenha vivenciado, o que aconteceu, mas ela não foi desamparada. Assim como nós também não somos desamparados. Isso não é por nós mesmos. Isso se chama graça. Isso se chama favor imerecido. Não estamos aqui porque somos bons. Estamos aqui exclusivamente porque Deus nos alcançou por sua infinita misericórdia. Porque Ele pôs sobre nós as suas mãos. E se não fosse isso, aqui não estaríamos. E aqui está Noemi machucada, ferida por decisões erradas, por escolhas erradas. E quando ela está lá na terra de Moab, ela ouve que, versículo 6, no final do versículo, que Deus tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. A crise, ela pode vir sobre o povo de Deus, mas a crise não dura para sempre. Eu não sei o que você tem vivenciado até o exato momento. Para alguns aqui, talvez a crise acabe hoje. Para outros, talvez ainda leve meses, talvez anos. Mas uma coisa é certa: a crise acaba, a crise passa. E enquanto ela passa, nós tiramos lições da crise, para podermos ter experiência e aprender de Deus, para estar mais junto de Deus. As crises nos levam a mais perto de Deus. As crises nos levam a um relacionamento de maior comunhão com Deus. Na crise, ela ouviu que Deus tinha visitado o seu povo. Ela não por tudo que errado. Eles buscaram ser felizes fora de Deus, longe de Deus. Mas encontraram a morte. Encontraram coisas piores que a sucederam. E ela ouve que o seu povo foi visitado com pão. A Bíblia não relata, neste capítulo que lemos, que alguém morreu, que alguém faleceu na cidade de Belém. É possível, mas o texto não relata isso. O que eu aprendo com isso? Que mesmo na crise, quando eu opto por enfrentar, me colocar de pé em Deus, pode ser difícil, pode ser dolorido, mas não é para me matar. É para nós crescermos, é para nós aprendermos de Deus, é para nós estarmos mais juntos com o Pai. Deus colocou o seu povo na crise, mas a Bíblia não diz que foi A, que foi B, que foi governante, que foi E, que foi juiz, que visitou o seu povo com pão. Quem visitou o seu povo com pão foi Deus, foi o Pai, foi quem permitiu a crise, também foi quem curou o seu povo, quem sanou a sua ferida, as suas dificuldades. Esse é o Deus que nós servimos, que permite que a crise venha, que às vezes Ele mesmo prova, mas é o Deus que também tira da prova e que visita o seu povo com pão e faz o seu povo caminhar e transcender aos momentos de dificuldade. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que faz o seu povo transcender. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. E elas vão voltar. Noemi não quer que as suas noras voltem, porque ela não tem mais filhos. E elas estão em debate, em diálogo. Volta, não volta, volta, não volta. No versículo 10, é interessante que eles disseram, não foi Orfa que disse, não foi Ruth, foi as duas. As duas disseram, as duas afirmaram, as duas verbalizaram,
voltaremos contigo ao teu povo. O nome de Orfa significava firmeza. E ela está nesse diálogo. E a Bíblia diz no versículo 13 que Noemi estava desgostosa com Deus. Ela falou que as mãos do Todo-Poderoso haviam se descarregado sobre ela. No versículo 14 diz que Orfa beijou a sua sogra, porém a Ruth se apegou a ela. Essas duas mulheres vão tomar decisões neste capítulo que mudarão para sempre o curso de suas vidas. Uma toma uma decisão que vai tirar ela para sempre da história. Olha o que a Noemi diz no versículo 15: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também. Isso aqui é Noemi dizendo para Ruth. Orfa voltou para onde? Para o seu povo e para os seus deuses. Certamente ela tinha experimentado Deus. Certamente ela tinha vivenciado algo com Deus. Mas ela optou, tomou uma decisão que faria com que ela sumisse para sempre da história. Anonimato para sempre. Nunca mais, daqui em diante a gente não vai saber mais nada de Orfa. Porque ela tomou uma decisão que tirou ela da história para sempre. O seu nome significava firmeza, mas de firme ela não tinha nada. Ela era inconstante, ela era volúvel, ela era levada por qualquer coisa, por qualquer vento de doutrina. E ela sai. A decisão que ela toma, ela volta atrás, ela retrocede. Nosso Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Se você pôs a mão parado, se você se comprometeu com Deus, siga firme, adiante, avante, porque o caminho com Deus não é voltando para trás. Pode ter crise, pode ter momentos de dificuldade, mas é adiante, é para frente. Às vezes você vai dar 3 passos e vai acontecer de ficar um pouquinho parado, andar um pouquinho para trás, mas é no máximo 3 para frente, 1 para trás e para frente, para frente. Sempre adiante. Com Deus é para frente. Com Deus não tem negócio de retroceder. Se você assumiu uma responsabilidade diante de Deus, seja firme e seja constante. E a luz brilhará em seus caminhos. Bendito seja o nome santo de Jesus. Mas ela não foi constante. Por outro lado, Ruth é constante. Porque o nome de Ruth significa amizade. E ela tem uma amizade verdadeira. Ela não é amiga de quando você está bem, porque nós temos amigos, infelizmente, que quando você está bem, todo mundo quer ser seu amigo, quer ir lá abrir a Coca-Cola na sua casa, pensa, mas no momento que você está na crise, que você está na dificuldade, que você talvez não tenha nada para ele não vai estender a mão, ele não vai te dar um abraço. Infelizmente acontece isso. Mas Ruth não, porque a amizade verdadeira, no momento que eles estavam gozando bem, Ruth estava ali. Mas no momento que o chão foi tirado dos pés das 3, Ruth continuava ali. Porque isso sim é a amizade verdadeira. A amizade verdadeira, ela não se enfraquece na prosperidade. Porque tem gente que fica bem e logo vai se afastando. Porque ele está pensando que está ficando melhor, ele vai se afastando. Mas a amizade verdadeira, ela não se enfraquece na prosperidade. E no momento de crise também, de dificuldade, que você está lá no fundo do poço, ela não se desfaz. Por quê? Porque se você estiver lá no fundo do poço, seu verdadeiro amigo vai chegar, vai jogar a corda para te puxar para cima, é que vai te abraçar, é que vai te ouvir. Talvez ele não tenha nada para te dar, mas ele vai te dar tempo para você, um ombro para você chorar. E isso já é de muita valia quando nós encontramos amigos verdadeiros. É saudável, é bom isso. Isso tinha em Ruth e Noemi, amizade verdadeira. Não tinha nada, mas eu estou com você, eu estou junto. Bendito seja o nome santo. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Mas ai de quem estiver só. Você quer prosperar, você quer continuar adiante, é unido. O cordão de 3 dobra, é mais difícil.
de se quebrar. Aleluia. E elas estão que nem um cordão de 3 dobras, estão juntas. Para o que der e vier na crise ou na prosperidade, elas estão ali, unidas, unânimes e não retrocedendo mais adiante. Ruth assume novos compromissos, um compromisso sério diante de Deus. Ela fala: eu vou contigo, não insista para que eu te deixe, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ela assume um novo compromisso, e isso vai colocar Ruth para sempre na história. Milhares de anos se passaram. Eu não sei falar com exatidão quantos anos se passaram, mas uma coisa é certa: nós ainda estamos fazendo menção de Ruth, da atitude de Ruth, do comprometimento de Ruth, da decisão de Ruth, pois ela para sempre na história do povo de Deus. E até hoje, através dessa decisão e do que ela fez e vivenciou, nós estamos tirando lições para que possamos caminhar com Deus, lições que nos fortalecem, lições que nos dão ânimo para prosseguir, para seguir adiante. É da palavra de Deus, é da história de Ruth que nós tiramos. E elas voltam, e quando elas estão chegando em Belém, os olhos de todos se voltam para Noemi. Estão fitos dela. Está todo mundo com os olhos postos em Noemi. Mas não é porque Noemi está voltando como uma grande guerreira, como alguém que venceu, não. Todo mundo está olhando para ela, se comovendo, se pranteando, sentindo pena. Por quê? Porque ela saiu quando não era para ter saído. Ela saiu com um nome chamado Amável. O seu nome significava agradável, alguém doce, encantadora. E quando ela está voltando, ela diz: não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, porque eu sou amarga. Ela está amarga. E ela quer colocar a culpa em Deus ainda. Porque versículo 20: porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Olha isso. E mesmo ela querendo colocar a culpa em Deus, mesmo ela querendo colocar tudo sobre Deus, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus está trazendo ela de volta. O coração dela está amargo, está endurecido, ela está em um momento terrível da vida dela. Mas Deus se recusou a deixar ela daquela maneira. Deus se propôs a tratá-la. Deus tinha para ela algo que ela não imaginava, algo que ela nem ao menos sonhava, porque esse é o Deus que nós servimos. Nós nos projetamos, fazemos planos, mas do Senhor é que vem a resposta. E a resposta que tem o Senhor é muito maior do que o que nós esperamos. O que Deus tem para nós é insondável. Talvez você sonhe com algo. O que Deus tem é maior, é melhor, é muito, muito, muito mesmo acima do que você espera. Porque quando nós nos colocamos a vivenciar os projetos de Deus, os planos de Deus, Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida. E Deus se recusou a deixar ela assim. Ela quer, na verdade, ela quer colocar a culpa em Deus. Mas Deus não tinha nada com o que aconteceu com ela. Ela optou por isso. Ela optou por sair. Deus permitiu. Mas Deus estava com toda a história dela nas palmas da mão dele. E foi Ele que foi escrevendo. Porque o desfecho final da nossa história não está na mão do nosso inimigo, não está na mão de A, não está na mão de B, não. O desfecho final da nossa história está nas mãos de Deus. É Deus que escreve. E nós vamos nos entregando para vivenciar o que Deus tem para a nossa vida. Não se preocupes quanto ao teu futuro, porque do teu futuro quem cuida
você vai transcender a qualquer dificuldade. Porque quando nós olhamos para a palavra e colocamos os nossos olhos sobre Jesus e começamos a entender a majestade, a glória, o poder que nele há, um Deus criador de tudo, onipotente, um Deus poderoso, um Deus onisciente, um Deus onipresente. Quando nós olhamos para a criação e tudo que Deus já fez, nós sabemos que esse Deus é poderoso. E se nós servimos a esse Deus poderoso, esse Deus tremendo, por que é que nós ficamos abatidos? Por que é que nós ficamos preocupados? Vamos tirar nessa noite qualquer ansiedade do nosso coração. Talvez você tenha entrado aqui amargo. Talvez você tenha entrado aqui colocando a culpa em Deus de algo que ruim que lhe aconteceu. Não. Deus te trouxe aqui porque Ele se recusa a te deixar da maneira que você entrou. Ele vai nos tratar. E Ele não vai nos tratar. Não é eu que vou te tratar. Você vai ser tratado pela palavra de Deus. Ele vai te curar e te sondar é a palavra. Quem vai penetrar em você é a palavra. Eu não conheço você, eu não sei da sua história, não sei da sua vida, eu não sei o que você vivenciou até aqui, mas seja nessa noite tocado e visitado pelo poder que é a palavra de Deus. Essa palavra é viva, essa palavra é eficaz, essa palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Nessa noite, a palavra de Deus alcança a plenitude da sua história, da sua alma. Ela te visita por dentro e por fora. Eu sou contigo. O que aconteceu antes e depois, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós estamos adorando nessa noite. Esse é o Deus que vai te curar, esse é o Deus que vai te tratar, esse é o Deus que vai fazer você viver experiências novas e extraordinárias. Porque o desfecho final da sua história está nas mãos dele. É ele que está trabalhando. Aquilo que você não pode alcançar nessa noite, os braços do Senhor alcançarão. Quando você se entregar para vivenciar os seus projetos, para vivenciar o que Deus tem para com a sua vida, vivencie os planos, vivencie os projetos de Deus, e aquilo que você não pode alcançar, os braços de Deus, que são poderosos, te farão alcançar. Porque esse é o Deus que nós servimos. Não servimos ao Deus do Piquenique, nós servimos um Deus que criou tudo que fez, que criou os alicerces da terra. Esse é o Deus poderoso. Nessa noite nós cantamos digno ao Cordeiro. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que nós servimos. Tudo aquilo que nós cantamos aqui, nós precisamos colocar em prática. Nós precisamos vivenciar. Não deixe nada arrebatando no seu coração tudo que você está ouvindo aqui. Pode ver as aves tentar pegar, elas não vão pegar. O sol pode tentar queimar, não vai queimar a semente da palavra que nessa noite está descendo sobre o seu coração. Porque pelo poder da palavra você continuará a caminhar com Deus. Você ficará de pé. Você será fortalecido pelo poder da palavra de Deus. Em nenhum momento, em lugar algum, algo vai ocupar o lugar da sua palavra. Essa é a poderosa palavra de Deus. É o Deus que fala com você, que fala comigo. Se aproprie da palavra, porque ao mesmo tempo que Deus está falando com você, Ele está falando comigo. Deus está falando com você e está falando comigo. Que eu tenho que colocar em prática, que você tem que colocar em prática, que nós temos que vivenciar tudo que Deus está nos fazendo aprender e a vivenciar nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. E elas voltam para a cidade de Belém, mas elas não vão ficar numa cadeira de balança. Ruth, ela vai trabalhar, uma mulher de qualidades. É uma mulher trabalhadora. Ela vai para a vinha de Moab. Tem muitas lições no livro de Ruth. Eu não vou poder falar de tudo nessa noite, de maneira sem muita profundidade. Eu vou falar um pouquinho mais do livro de Ruth para a gente encerrar. E elas vão trabalhar no campo de Boaz. E para a glória de Deus, Boaz era da família de Elimeleque. Deus estava trabalhando. Talvez aqui nós não vemos as mãos de Deus. Nós não vemos menção de Deus falando com elas. Mas nos bastidores, Deus está trabalhando. Talvez faz tempo que você não ouve Deus falar através de uma profecia, de uma visão, de um
ela tivera para com a sua sogra. E Ruth, mesmo sendo uma mulher moabita, ela não fazia parte do povo de Deus, ela não podia estar ali. E às vezes nós olhamos para as coisas que Deus faz e tem gente que quer questionar. Mas por que Ruth? Não tinha alguém lá para fazer parte, não tinha outra pessoa, meu irmão. Para de querer questionar os projetos de Deus. Quem Deus escolhe, está escolhido e acabou. Se Deus escolheu Ruth, é Ruth e ponto. Não tem que querer sondar e saber. Ninguém jamais pode perscrutar os sonhos de Deus, os projetos que Deus tem. E às vezes nós queremos questionar. Até quando nós vamos ficar querendo questionar? É momento de vivenciar o que Deus tem para nós. E parar de querer questionar o que Deus está fazendo na vida de A, na vida de B. Se preocupe com o que Deus vai fazer na sua vida. Porque o que Deus vai fazer na sua vida é extraordinário. O Deus que tinha um projeto na vida de Ruth, também tinha um projeto na vida de Noemi. Deus tem um projeto na vida de cada um aqui. Para cada um. O nosso Deus é soberano. Ele não está escrevendo a minha para depois escrever a sua, para depois escrever. Não, é junto. Ao mesmo tempo que ele escreve a minha, ele escreve a sua. Ele vai fazendo, ele vai realizando. Ele não precisa fazer na vida de cada um de uma vez. Ele pode fazer na de todo mundo se ele quiser. Ele pode fazer na de um, depois na de outro. E não cabe a nós questionar os seus projetos. Não cabe a nós questionar os seus planos. Vamos nos entregar e vamos viver. Vamos deixar os projetos de Deus fluírem sobre a nossa vida. Porque isso é o mais importante. Quando nós nos entregamos, nos propomos, Deus realiza. Mas quando nós não nos propomos, quando nós se fechamos, Deus realiza também, porque Ele é soberano. Não importa o que você decida, o meu Deus é soberano e já decidiu que vai te abençoar, e já decidiu que vai fazer, e já decidiu que vai realizar. Não foi de um jeito, vai ser de outro, mas Ele vai fazer na sua vida coisas extraordinárias e insondáveis. Isso pelo poder da palavra que está falando conosco nessa noite. Ruth, meus irmãos, para finalizar, ela se casa com Boaz. Vou passar por cima de bastante coisa, porque o horário já está avançado. Ruth, ela se casa com Boaz. E ela tem um filho. E nós vamos ver no versículo 17 do capítulo 4. Assim está escrito: deram o nome dizendo a Noemi, nasceu um filho, e chamaram seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, pelo qual sabemos que veio o Cristo. Deus pôs uma gentia. Deus pôs alguém que talvez não era merecedora, segundo a visão humanista de Israel. Ela não era merecedora, não era digna de estar ali. Mas Deus tirou ela de baixo. Ela esteve junto na crise, ela esteve junto na prosperidade, na crise de novo. Mas agora Deus está colocando ela